O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve agenda cheia neste primeiro dia de trabalho após a posse. O foco nesta segunda-feira foi nas relações diplomáticas. Lula passou o dia reunido com chefes de Estado e representantes de governos estrangeiros no Palácio do Itamaraty. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Teixeira. Boa noite, Pedro. Exatamente, Felipe, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O presidente Lula aproveitou o primeiro dia útil de trabalho para realizar uma série de reuniões, encontros bilaterais com os chefes de Estado que estão aqui para a participação da sua posse. Inclusive, terminou agora a reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Fora o presidente português, estiveram aqui mais 8 chefes de Estado. Presidente da Argentina, o rei da Espanha, presidente da Bolívia, a movimentação, todas as pessoas passando aqui na minha frente. Presidente da Bolívia, de Guiné-Bissau, Equador, Colômbia e Chile. No encontro com o presidente argentino, o comandante do país vizinho diz que as relações com o Brasil vão melhorar agora com a presença do presidente Lula no comando do país e disse também que a primeira viagem internacional do presidente Lula deve ser para a Argentina no dia 23 de janeiro. Felipe. Muito obrigado, Pedro, pelas informações e vamos direto ao debate. Eu começo com o Joel Pinheiro, que eu tenho o prazer de rever aqui. Boa noite, seja bem-vindo ao CNN Arena. E eu quero uma avaliação primeiro, inicial, nessa rodada aqui de cada um, sobre as expectativas para esse governo do PT, sobre tudo aquilo que vocês assistiram nessa cerimônia de posse, os discursos do Lula, toda a repercussão. Qual é a sua análise, Joel? Bom, Felipe, é um prazer para mim estar aqui, nos revemos de novo. Assisti a cerimônia de posse toda. Acho que é um governo que começa, pelo menos do ponto de vista simbólico, com um grande acerto. O que a gente viu no finzinho da semana passada? Bolsonaro, na prática, fugindo, para Miami, para a Flórida, abrindo mão da sua responsabilidade, que seria entregar a faixa, que é um ato cívico, um ato mínimo de normalidade democrática, mas fugiu dessa responsabilidade, criando uma dúvida, quem que passaria a faixa? E achei que a equipe que organizou o evento escolheu muito bem, com uma passagem simbólica de diversas pessoas em toda a diversidade do Brasil, racial, de gênero, pessoa com deficiência, várias idades. Então, representando um pouco, naquela pequena amostra, o povo brasileiro passando a faixa para o Lula. Eu achei um gesto bonito porque representa a valorização da nossa diversidade, representa a celebração da diferença, que o Brasil, isso é uma coisa que marca o Brasil, Representa também um governo que diz, no discurso, que vai olhar para os mais vulneráveis, que vai cuidar de todos para produzir aí, para fazer um Brasil melhor. Agora, isso foi um gesto, isso foi o símbolo. A realidade não necessariamente vai se pautar por isso. Acho que a gente vai discutir bastante isso aqui. Eu acredito, só muito brevemente, eu acredito que a gente vai ver melhoras importantes em diversas pastas: saúde, educação, meio ambiente, relações internacionais. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ver grandes avanços nessas pastas que são importantíssimas. Mas tem uma área muito delicada, que é a economia, e essa é um risco real do governo meter os pés pelas mãos, e se ele fizer isso, ele pode botar todo o resto a perder. São cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado, Joel. Deixa eu variar aqui o estúdio e o telão. Hélio Beltrão, boa noite. Qual é a sua avaliação inicial, depois de tudo que você viu nessa cerimônia de posse? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Olha, a minha impressão da posse foi, nesse discurso de união e reconstrução, eu achei que o Lula o que quer é união com as ideias dele, com as ideias do PT. Reconstrução não é o que pauta, o que ele quer dizer que há uma herança maldita do governo Bolsonaro. Eu não concordo no que diz respeito à área econômica, que é a área principal, como o Joel está colocando, que é o que vai determinar realmente o êxito ou fracasso do governo, porque se você não vai bem economicamente, você não consegue fazer o resto. E eu acho que essa atitude revanchista, e dizendo uma série de coisas que não fazem sentido, desenvolvimentistas, por exemplo, disse que o Brasil não tem que importar uma opção de produtos, uma mentalidade mercantilista antiga, retrógrada, tudo isso é um sinal muito ruim. E outro que eu achei muito esquisito foi ele novamente repetir que tem 33 milhões de pessoas com fome no Brasil, que não é verdade. O problema da fome é gigantesco no Brasil, mas não são 33 milhões de pessoas. Isso me lembra quando o Lula mesmo admitiu que chegava no exterior e inventava uma porção de números, dizia que tem 10 milhões, 15 milhões de moradores de rua,
né? E aí ele conta que o Lerner, né, político lá do Paraná, chegou: ô Lula, vem cá, não tem, é impossível ter 10 ou 15 milhões, não me lembro o número que ele falava, de moradores de rua, senão a gente nem conseguia andar na rua. E ele admitia que ele soltava esses números mesmo, né, com essas mentiras, e deixa para lá e vamos em frente. Então isso tudo é muito ruim, né? É uma volta a um Lula lá de trás que a gente não tem muita saudade, não. Obrigado, Hélio. Tiago, como é que você avalia? O que você vê, pegando esse gancho do Hélio, de volta a um Lula lá de trás e de um novo Lula com um novo PT? Felipe, eu vejo, e falo de coração absolutamente aberto, até porque não tenho grandes simpatias políticas por nada do que está acontecendo no Brasil. E falo isso sem nenhum problema. Eu realmente acho que o Brasil é um país que tem fome. Os números nós não conhecemos, até porque houve um desmantelamento das instituições que deveriam gerar esses números. Agora, negar que há fome, acho muito difícil. Nós somos um país, infelizmente, que é um dos maiores produtores de comida do mundo. O Hélio sabe muito bem disso, assim como todos os companheiros aqui hoje, que tem um grave problema, que é o problema da miséria. E a miséria que não é geradora de fome, ou a fome que é geradora também de miséria, dentro desse ciclo vicioso e estúpido que o Brasil vive há tantos anos, me parece algo que precisa sim ser perquirido. As instituições precisam voltar a funcionar. E aí vem uma velha discussão, uma antiga discussão sobre as ideologias, sempre recaindo sobre os novos governos. Qual é a função do Estado? Qual o tamanho do Estado? O Estado deve ser o quê? Deve ser um grande agente regulador, verificador, trazedor e criador de números? Ou deve ter intervenção nas áreas mais sensíveis? Fome, estrutura, segurança pública? É um debate político, mas vamos nos lembrar de uma coisa: existe uma lei, existe uma Constituição da República que estabelece exatamente quais são as funções do Estado. Então, não é que estamos dentro de uma discussão abstrata sobre o que é certo, capitalismo ou comunismo. Isso o capitalismo já venceu. Se é social-democracia, se é um desenvolvimentismo, se é um planejamento liberal do Estado. Nós temos normatizações constitucionais que nos deixam muito restritos ao que pode ser feito. O debate é fundamental, né? As ideologias, ao longo do tempo, elas vão se encontrando, elas vão dialogando, e tudo isso deve servir para uma coisa: um país melhor. Agora, simbolicamente, não há a menor dúvida, concordo plenamente com o Joel, há um simbolismo muito forte na passagem de faixa, que foi apenas, na verdade, aconteceu porque Jair Bolsonaro não é muito um homem educado, seria da educação constitucional entregar a faixa ao seu sucessor, mas o mais importante, o que eu vi de relevante, a presença do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que simboliza um tipo de união muito forte, de uma pluralidade de figuras políticas que se uniram em prol daquilo que eles convencionaram chamar bem comum, que no caso seria tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro do poder. A presença de Geraldo Alckmin, ele estando sempre ao lado do presidente eleito Lula, isso não só gera uma satisfação dessa ideia de multiplicadores políticos, de conglomeração política de diversos espectros, como fundamentalmente, aí é um ponto, vai gerar problemas dentro do próprio PT. Porque, como todo governo democrata, a sucessão começou ontem. Muito obrigado, Tiago. E eu levanto a bola aqui para Boris Casoy. Boris, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, um feliz 2023 para você. E eu quero a sua análise de tudo que aconteceu nesse fim de semana e pegando esse gancho também do Tiago em relação ao Lula, seguindo ali o Bolsonaro e eventualmente usando a força do antibolsonarismo para já colocar a sua agenda aí adiante. O gancho que eu estava me referindo era do Geraldo Alckmin colocado ali no carro, simbolizando essa frente ampla que foi fundamental na corrida eleitoral. Agora, em que medida isso realmente se transforma em prática no governo? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Excluindo-se o simbolismo do show que foi a posse do presidente, show muito bonito, organizado pela sua mulher Janja,
que já desperta preocupações pela sua ação, né, dentro do PT, dentro das diretrizes que ela determina. O show foi uma criação dela, ela comandou o show, né, o show da posse. Eu imagino que, a partir de hoje, a gente tem que observar o que vai acontecer, show à parte. O PT demonstrou, através do discurso de Lula, que desconhece que o Brasil é outro. O Brasil é outro, o Brasil mudou. E o discurso de Lula, o discurso do PT, continua sendo o mesmo de 40 anos atrás. O discurso do presidente Lula foi melodramático, ele chorou, tem toda uma encenação, eu não sei se é uma encenação de propósito ou não, mas a cerimônia tocou a alma do brasileiro no sentido de aproximá-lo do governo Lula. O governo Lula prega uma união nacional, prega uma série de fatores positivos, mas quando ele lança a palavra é uma flecha dolorida contra o governo Bolsonaro. E é uma questão tática, né? Jogar o governo Bolsonaro lá embaixo, como ele fez com Fernando Henrique, para depois vangloriar-se de ter resolvido o Brasil, que ele considera destruído, o que não é verdade. O governo Bolsonaro não foi nenhuma maravilha, está cheio de problemas, de falhas, mas não está entregando um país destruído, basta ver os números. Eu tenho dúvidas enormes sobre o que vai acontecer neste governo Lula. Eu, de novo, separo o show de ontem da atividade, da prática de amanhã. É isso. Muito obrigado, Boris. Eu deixei o professor Paulo Cruz por último nessa rodada inicial, de propósito, ele que é um professor de filosofia, para tratar das questões culturais, ideológicas de fundo, nessa transição de ano e de governo entre Lula e Bolsonaro, entre Bolsonaro e Lula, na verdade, entre esse discurso direitista que você tanto criticou como não sendo exatamente liberal, não sendo exatamente conservador, você que sempre olhou com olhos críticos para os dois governos, inclusive para a patrulha, muitas vezes, feita pela esquerda em relação a pessoas pretas com um pensamento mais independente. E isso, obviamente, trouxe para você uma série de revés e você se colocou no debate público de uma maneira muito firme, com olhos críticos para os dois lados. Como é que você vê essa mudança, Paulo? Bom, Felipe, boa noite, né? Boa noite aos amigos aqui, boa noite, Hélio, prazer em revê-lo, e Boris Casoy. Bom, eu me sinto aliviado, de certo modo, porque eu pude me manter naquilo que eu sempre me mantive, né? Então, eu não tenho nenhuma surpresa com o que aconteceu, eu não tenho nenhuma surpresa com as consequências do que aconteceu. Então, quer dizer, o que vai ser o governo Lula daqui para frente? Eu não tenho nenhuma esperança de que seja um bom governo, porque, obviamente, eu tenho convicções e ideias que vão de encontro àquilo que sempre foram as convicções dos governos do PT anteriores. Agora, não é uma coisa que a gente pode... Mas você pode dar um exemplo, Paulo, em matéria de economia, por exemplo? Por exemplo, o discurso, por exemplo, do Lula é o discurso, como o Boris mesmo pontuou, é o discurso de 40 anos atrás, é o mesmo discurso de sempre. Então, quer dizer, se o PT não tem uma boa relação com aquilo que eu considero uma condução econômica razoável, então eu não tenho muita esperança de que agora eles farão um governo, liberal, né, e que, digamos assim, privilegie a economia de mercado e que ajude os pequenos empreendedores, daquele papo que a gente sempre discute. Agora, tem um detalhe que a gente não pode deixar passar batido, que é exatamente o símbolo disso tudo. Então, imagina que lá em 2018, a gente viu uma transição radical de poder com um discurso de que, olha, agora
a gente já vai acabar com a hegemonia petista e agora a gente vai mostrar como é que se governa um país. E qual foi o resultado disso? A volta do PT ao poder. Então, a gente não pode perder isso de vista e não pode achar que isso foi só um erro do establishment que não deixou o Bolsonaro governar. O problema do Bolsonaro ter saído do poder foi exclusivamente dele e da sua equipe, que se aventuraram lá, quiseram fazer uma aventura pseudoconservadora dentro de um sistema de poder que já estava todo controlado, sempre esteve, sem se dar conta de que não daria certo aquilo lá. E não ouviu os apelos de muita gente que dizia, não é por aí. Inclusive eu disse, inclusive você disse, muita gente disse, não vai dar certo isso que vocês estão fazendo. Lá em 2018, no comecinho, antes de começar o governo. Então, o símbolo é importante. O que a gente tem que fazer agora, enquanto oposição, num novo governo do PT? Eu acho que não é a mesma oposição de antes, daquela que viu os governos do PT quase se perpetuarem. Não é a mesma abordagem. Não é olhar agora para o governo como se agora o PT vai implantar o comunismo. Não é mais a mesma coisa. O mundo é outro, o Brasil é outro. E a perspectiva que a gente tem para o que aconteceu e o que vai acontecer também é outra. Precisa se equilibrar nisso. Entender como fazer uma oposição responsável, como fazer uma oposição séria, tirar as crianças da sala, tirar tudo aquele monte de canal no YouTube pregando o apocalipse e começar a fazer... Ou intervenção, o apocalipse 24 horas por dia e tentar construir uma oposição racional, razoável e que seja, digamos assim, um sinal daquilo que a gente quer ver para, sei lá, daqui a 4 anos, ou daqui a 8 anos, ou daqui a 10 anos. Eu, como professor, só tenho perspectivas de longo prazo. Eu acho que nada vai melhorar antes de 40 anos. Então, assim, mas a gente precisa construir uma oposição que seja minimamente responsável, inclusive responsável por uma autocrítica por tudo que a gente viu acontecer nos últimos 4 anos. Hélio Beltrão está de dedo levantado aqui para falar, diga, Hélio. Rapidamente, só para comentar o que o Thiago falou sobre a fome, eu acho que eu não deixei claro. Eu estou falando que a fome é um problema grave, como eu citei, mas eu estou mencionando que o Lula costuma chutar número, né? E ele admite isso, como já admitiu no passado sobre moradores de rua. Sobre o que a gente tem de extrema pobreza, fome, a gente tem dados que são compilados pelas Nações Unidas. Tem o padrão de $1,90 por dia, que é considerado o padrão de extrema pobreza, e no Brasil hoje a gente tem, o último dado, 4 milhões, cerca de 4 milhões de pessoas nesse dado de extrema pobreza, e num padrão um pouquinho acima, que é uma pobreza ainda severa, que é de $3,20 por dia, que dá mais ou menos uns R$18, alguma coisa assim, a gente tem 9 milhões de brasileiros. E vamos lembrar, né, que o Auxílio Brasil é maior do que esses patamares hoje. Então, qualquer pessoa que estiver numa situação desse nível que a ONU cadastra pode muito bem estar no Auxílio Brasil, que serve justamente para isso. Então, é muito importante a gente ter dados, porque se a gente não tem dados, a gente não consegue medir, não consegue endereçar os problemas, não consegue tratar do problema. Fome é gravíssimo, mas a gente tem que entender a dimensão do problema e como pode lidar com ela. Joel. Eu queria pegar um pouco a fala do Paulo aqui, porque eu vou na mesma direção. A gente precisa fazer uma oposição, saber fazer uma oposição. Eu não estou nem dizendo que eu vá ser uma voz de oposição, mas enfim, o Brasil precisa aprender a criticar fora do hospício, sabe? Não dá para... Chegou o governo do PT. Mas então é o comunismo, porque o socialismo... Alguém está propondo isso hoje em dia? Não tem. Então por que tanta gente faz a sua crítica com base nisso, sabe? Faz a sua crítica porque sabe que tem e que vai criando nas redes sociais um certo público que gosta de mensagens mais radicais, que aplaude aquilo. Mas eu acredito, e torço também, na verdade, que o próprio público brasileiro, ele vai aos poucos, conforme debate, conforme aprende, conforme as coisas mudam, ele vai se aprimorando também. Eu acredito que o debate público, ele tem um papel pedagógico. E esse tipo de crítica super rasa, que erra o alvo completamente, sabe? Porque daí se você acusa o governo de uma coisa que não é o que ele está fazendo, você vai desviar a atenção das pessoas para um problema falso e não vai ver os problemas reais. Problemas reais que eu tenho certeza vão aparecer e vão aparecer em grande quantidade. Porque a gente sabe que não existe governo perfeito. Eu, pelo menos, tenho profundas divergências com muitas visões do PT, não só na economia,
também com pautas do combate à corrupção, também por uma certa tendência de uma ala do partido que é muito forte, de querer ocupar todos os espaços com os seus correligionários para realmente fazer um projeto de poder hegemônico. São coisas que são reais e que estão aí. A gente não pode perder o nosso tempo, perder a nossa energia mental discutindo coisas falsas. Vamos virar uma Venezuela, vamos impor a ditadura comunista. Por favor. É isso aí. Era só esse desabafo. Não, claro, é ótimo, muito bem-vindo. Nem isso aí, nem o adesismo deslumbrado. E a mesma coisa aconteceu durante o governo Bolsonaro. Quer dizer, nem tudo é nazismo também, ou você está compactuando com absolutamente tudo. Quer dizer, uma visão sensata, equilibrada, objetiva em relação aos fatos concretos. O Boris Casoy quer complementar? Diga, Boris. Não, eu quero complementar dizendo o seguinte, o problema da desigualdade no Brasil existe, é concreto, a gente vê na rua, a gente caminha e vê. O Lula construiu uma imagem dantesca ontem, comparando filas por pessoas que querem comprar carros importados e jatinhos com pessoas que têm fome. Ele pegou casos extremos, né? As pessoas ficaram chocadas. Agora, isso não pode ser visto sob o aspecto ideológico e está sendo tratado por muita gente sob o aspecto ideológico. Desigualdade é uma coisa que precisa ser resolvida no Brasil, é um problema gravíssimo, tem que ser profundamente revolvido, precisamos modificar, mas não tem base ideológica nenhuma. Tanto direita como esquerda devem se preocupar com um problema que é nacional e que é igual sempre. Falta de emprego e fome são iguais em qualquer ideologia. Então, me preocupa essa visão ideológica de muitos temas, especialmente esse da desigualdade, onde o PT imagina que tem patente. Imagina que tem patente. O pior, a direita brasileira, determinados setores, se submetem a essa visão de que a desigualdade é uma questão ideológica e não é. É um problema da sociedade brasileira. Obrigado, Boris. E, Tiago, quero ouvir o seu complemento, mas queria puxar também para você essa questão da responsabilidade social, muitas vezes discutida junto com a responsabilidade fiscal. E aí há muitas críticas em relação ao petismo, por receio de que não haja essa responsabilidade, que haja um descontrole nas contas públicas, principalmente em razão das primeiras sinalizações. O que o Boris colocou é absolutamente perfeito, né? Ninguém tem o domínio e ninguém consegue carimbar a pobreza, a miséria, a desigualdade, todos os dramas do Brasil que talvez sejam os grandes iniciadores, até mesmo da necessidade de termos uma máquina tão engordada como nós temos, infelizmente, ainda hoje no Brasil. Né? Mas esse é um assunto para depois. Por que o Boris, eu concordo plenamente com o que o Boris disse? Por uma razão muito simples. Eu tenho 42 anos de idade. Todos os discursos de posse foram absolutamente idênticos desde que a democracia voltou ao Brasil. Porque os problemas são exatamente os mesmos. Alguns governos conseguem diminuí-los, mas deixando em déficit outros setores. E aí nós vamos encontrar, Paulo e Joel vão concordar comigo, aquele pêndulo da história, onde se puxa para um lado para que tente se satisfazer a problemas graves sociais que nós temos e depois por um fomento de riqueza e de país dentro da economia, etc. É uma pena que os nossos governantes tenham a necessidade de adaptar o discurso ao auditório, algo elementar dentro até mesmo da elementar retórica, para quê? Para que as pessoas sejam atingidas pelas palavras e se esqueçam do que acontece nas ruas. Por quê? O Hélio colocou maravilhosamente bem, inclusive, Hélio, eu fui procurar no celular, né, da onde vem o número de 33 milhões de pessoas passando fome. Seria dentro do mapeamento que a ONU fez ao Brasil, fez no Brasil. Agora, aonde estão os nossos instrumentos para verificarmos que, de fato, isso está acontecendo ou não está acontecendo no Brasil?
Por que nós temos sempre a necessidade de um controle numérico que vem de cima para baixo? Onde é que está a estruturação de um poder público que de fato se converse? Municípios, estados, União. Aonde é que está o Brasil que a gente está esperando que aconteça? Porque ele não acontece. Os problemas são exatamente os mesmos. O Joel colocou um ponto interessantíssimo. O Paulo também, a questão da corrupção. É fundamental o combate à corrupção, mas não só de uma, de todas. Nós precisamos combater a corrupção empresarial, alterando a lei para que haja o quê? A corrupção privada. Mas grandes setores empresariais também não querem isso. Porque senão os 10%, aquele do escritório de advocacia que é contratado, não vai mais acontecer. Mas o que é corromper? Corrupção é só do dinheiro? Onde é que está o respeito à legislação, à lei? O que vimos no Brasil ao longo do tempo, dos últimos anos, e aqui eu não falo de Lava Jato, não. Porque acreditem, o Brasil e o sistema de justiça não tem nenhuma relação com o Supremo Tribunal Federal. Quem aqui já foi num foro, ao foro, para ver um processo de repercussão, analisar os autos? Quem se interessou pela justiça, que é a justiça do cidadão comum, não a da Suprema Corte, que tem palavras complexas, temas principiológicos do direito absolutamente complexos? Quem se interessa pela realidade da justiça, porque também é a realidade das ruas. Eu vivo dentro do foro criminal. Eu nunca vi um louro algemado. Eu nunca vi um loiro algemado. E eu não posso ser acusado de comunista, hein? Isso daqui não é papinho de esquerda, das esquerdas malucas. Eu nunca vi um loiro algemado. Fui ver na Justiça Federal. Mas, de repente, nós percebíamos o quê? Que também nada era às claras. Porque o povo não vai à justiça. Ir à justiça não é chegar à porta do tribunal e ofender os juízes. Fazer cordões. Não. Ir à justiça é fiscalizar. Se provas estão sendo feitas. Vocês sabem o que significa prova? Dinheiro público. Polícia, polícia científica, Ministério Público, secretarias. Depois, qual é a condução de um juiz? A anulação de um processo são milhões de reais jogados fora. Mas nós fizemos o que ao longo do tempo? Fizemos com que a política entrasse dentro dos tribunais. Quando a ministra Carmen Lúcia do Supremo disse a seguinte frase, que eu lembro que eu quase caí do sofá: precisamos ouvir a voz das ruas, foi um momento dos mais terríveis para a história do que é a ideia de um tribunal. Porque a ideia é deixar a paixão do lado de fora. Grite, Felipe, aqui na Avenida Paulista: estuprador, estuprador. Em 5 minutos a pessoa está morta, a pedradas e pauladas. Nós tiramos das ruas os verdadeiros dramas e levamos para as instituições para termos seguranças. Só que a depender dos nossos critérios políticos, nós aplaudimos ou nós vaiamos. E isso gera insegurança econômica, política, no campo das ideias, em todos os lugares. O Brasil precisa se despolitizar. Não deixar de fazer a crítica política e cidadã, mas de achar que há ideologia em tudo. Gente, o Alexandre de Moraes virou comunista. Vocês acham isso normal? O Alexandre de Moraes ser chamado de comunista, o Mourão, o general Mourão, depois do discurso do dia 31, chamado de comunista nas redes, bolsonaristas. Isso é normal? Não. Fomos contaminados pela estupidez de uma retórica pobre, despreparada e que só tem um objetivo: que o discursador tenha poder para si. Esse é o câncer brasileiro, ao menos na minha opinião. É um populismo, nós contra eles, a aceitação simplesmente do adesismo completo, senão você faz parte do eles e precisa ser combatido ou eventualmente eliminado. Felipe, Paulo precisa falar, diga rapidamente. Só um pontinho. Eu tenho uma questãozinha só com o que aconteceu ontem. Eu não sei se eu vou ser oposição. Eu não vi os fatos ainda. Eu vou aguardar, eu vou esperar. Haverão acertos? Creio que sim. Erros? Bom, a gente vive no Brasil, nenhum governo foi diferente. Então, vamos criticar,
vamos aplaudir. A questão é, eu não vou me opor a nada que eu não sei o que vai ser. Esse é o meu projeto para daqui 40 anos. Que o cidadão brasileiro tenha essa ideia. É isso, cada um aqui fala por si. Paulo, eu queria trazer o gancho do Tiago de realidade das ruas. Queria um pouco da sua experiência como professor, porque a gente vê muito esse discurso na política e agora, evidentemente, na posse, de preocupação com a população de baixa renda. E você lida com muitas dessas pessoas no seu trabalho diário e nesse ambiente do sistema de ensino. Como é que você avalia o que falta para essas pessoas? Bom, falta tudo, né? Bom, eu sou professor do ensino básico e professor de escola pública. Eu sei que essa é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Mas não é a realidade da elite brasileira. Então, tem gente que nunca entrou numa escola pública, nem sabe onde fica a escola pública do seu bairro. Então, esse é um drama. Então, a educação no Brasil, ela morreu. Isso é um fato. Isso aí é... Se você perguntar para qualquer professor de escola do ensino básico, ele vai dar a mesma resposta. Morreu, não é que está doente, não é que está com problema. Morreu, acabou. Eles ficam lá inventando e reinventando currículos e leis e não sei o quê e tal, mas que não resolve o problema que é o principal. Por exemplo, sei lá, você ensinar uma criança, um adolescente a escrever e fazer conta. Então, isso não tem mais, acabou. Então, diante disso, o quadro piora sensivelmente, né? Então, o que a gente vê, e todo esse debate maluco de rede social e tal, não é senão o resultado disso. Há muito tempo que a educação tem problema e há muito tempo que as pessoas não aprendem mais nada. Então, como é que a gente consegue fazer um debate político saudável se as pessoas não têm o mínimo de informação para poder formular um pensamento? O que elas fazem é o tempo todo reagir. Reagem a esse ou aquele, reagem a uma ideia que ouviu. Então, eu escrevo um negócio lá, sei lá, numa rede social minha, a pessoa sequer lê o que eu escrevi. Ela se apressa a responder aquilo que ela acha que eu disse e, de repente, ela faz uma crítica que leva a conversa para um caminho que eu nem disse. Porque a pessoa não consegue ler o texto e entender o que está escrito. Então, quer dizer, não tem debate assim. Então, a gente não consegue fazer nem situação e nem oposição desse jeito. Então, o problema é muito grave, por quê? Porque na educação é essa situação, eu vejo pelos meus alunos, de eu chegar na escola no começo do ano passado e eles dizerem o seguinte: nós queremos entender de política, porque a gente não entende nada, porque a gente não sabe em quem votar e não sei o quê e tal. Eu falei, tá bom. Só que é o seguinte, o problema não é você entender para que um deputado serve. O problema é você entender por que quando você vota num deputado, ele não faz aquilo pelo qual você votou nele. Falei, então a gente tem que ler o Machado de Assis. Aí eu joguei um balde de água fria nele. Poxa, professor. Aí já é demais. Aí já é demais, né? Parece o senhor Miyagi ensinando karatê pro Daniel San, né? Repassando aquelas lições que não tem nada a ver, né? Mas né? Pintar então, o muro da casa. É a propedêutica básica, é aquele arcabouço de ideias mínimo, de imaginação mínima, para você poder colocar as coisas dentro dos lugares onde elas devem estar. Se a gente capacidade de abstração, né, de poder imaginar. As pessoas não conseguem fazer isso, Felipe. Então, quer dizer, como é que a gente consegue fazer um debate público razoável assim? Agora, a função daqueles formadores de opinião é, primeiro, entender isso, saber que as pessoas... Parar de manipular as emoções das pessoas, porque eu vou lá na minha rede também, solto um petardinho, um meme e deixo o barco correr. Então, quer dizer, a nossa responsabilidade enquanto... pessoas que estão no debate público, é entender isso também e tentar minimizar esse problema com a influência que a gente tem e não piorá-lo. E o que a gente viu nos últimos 4 anos foi as pessoas que diziam que iam combater esse tipo de comportamento, piorá-los exponencialmente. Então, esse é um problema que a gente tem que resolver. Por que isso não acontece, essa capacidade de ensinar o português, a matemática, a capacidade de ensinar realmente a ler com a expressão correspondendo à realidade e a pessoa sendo capaz de assimilar aquilo? Qual é a maior dificuldade do professor, ou falta verba? Muitas vezes o debate é sobre dinheiro, mas tem questões curriculares também. Resumidamente, para você que é difícil, mas qual é o ponto que você considera mais importante? Bom, eu acho que o ponto principal é que substituir a educação pela política. Ponto.
Então, a pedagogia moderna, por exemplo, ela é mais política do que pedagogia. Então, abandonou-se aquele ideal. Então, por exemplo, quem aqui não ouviu alguma vez dizer, porque isso aí é decoreba. Não, e aí desestimularam a memorização e hoje você termina... Eu falo para os meus alunos, a gente termina a aula ao 12h40, eu falo para eles, se a gente terminar a aula ao 12h40, eu sair daqui correndo da escola, atravessar a rua, esperar alguém lá do outro lado da rua e perguntar lá do outro lado o que eu falei na aula, vocês não sabem mais. Já esqueceram. Por quê? Porque desestimularam a memorização, dizendo que memorização era decoreba, era ensino bancário, né? Era educação para criar, para preservar a elite, não sei o que lá. E aí foram substituindo aquilo que era os instrumentos básicos para as pessoas aprenderem as coisas por um posicionamento político. Eu acho que esse é um problema grave da nossa educação e que é talvez um dos principais que fazem com que a deseducação vá se perpetuando. Às vezes não é nem sequer essa política de dentro de sala de aula, de você inculcar ideias partidárias ou ideológicas, mas são teses políticas e ideológicas que acabam direcionando uma nova diretriz de ensino que provoca prejuízos no aprendizado do aluno. Exatamente. Joel, você tem algum complemento sobre esse tema? Não acompanho a realidade da sala de aula como o Paulo, mas eu tenho certeza de uma coisa. Você pega qualquer resultado da educação brasileira, compare com outros países, não só com os países do mundo rico, países com renda similar à nossa, o Brasil vai mal. A gente está fazendo alguma coisa muito errado. Eu tenho certeza que sim, acho que a gente pode melhorar abordagens didáticas, como é que um professor faz para ensinar, filosofia de ensino. Mas muitas vezes, eu acho o risco, quando fala-se da politização da aula, Felipe, traz um pouco para aquilo que você levantou, porque os professores estão, dando literatura de esquerda, estão dando aula sobre o trans, estão dando aula sobre o Marx, não sei o quê. E isso eu tenho bastante tranquilidade de saber que não é o grande problema do Brasil. O grande problema do Brasil não é que os jovens estão lendo Marx em sala de aula, ou não é que os jovens estão lendo Paulo Freire em sala de aula. É que eles não estão recebendo o ferramental básico para aprender a ler. Exato. Eles nem conseguem Quando você fala que eu levantei, só para deixar claro, eu levantei aqui na questão do Paulo Cruz, mostrando que o problema é outro, justamente isso. É outro. Eu escrevi uma série de artigos sobre educação na minha coluna e foram 5 artigos. No último artigo é que eu fui falar sobre esse assunto da chamada doutrinação. E os 4 outros artigos foram falando de outros problemas. Esse papo de doutrinação, que foi um discurso criado lá agora, recentemente, que tomou conta daquele ideário direitista bolsonarista aí nos últimos 4 anos, esse não é o principal problema da educação no Brasil. Não, e é muito interessante você colocar como último, Paulo, perdão por interromper, porque se o aluno tem a ferramenta da língua, se ele tem a ferramenta da capacidade de abstração, de imaginação, ele próprio, muitas vezes, é capaz de filtrar um discurso mais partidário, mais ideológico de um professor. A gente lembra da gente mesmo na sala de aula e tal, vendo que... professor comunista de exatamente, geografia. que tinha professores com viés ou outro, mas não quer dizer também que a aula inteira do professor é descartável por causa de uma ou outra opinião solicitada. Então, quando você tem o domínio do idioma, você consegue muito mais esse tipo de assimilação. Mas eu queria um último pontinho só, Paulo, uma coisa que faltou para eu falar, que a gente tem uma situação do Brasil que é muito ruim, mas a gente tem no Brasil também algumas experiências que deram e dão certo, que conseguem bons resultados do ensino básico, inclusive para a base da pirâmide econômica do Brasil. No Ceará, por exemplo, crianças, jovens de municípios pobres conseguem bons resultados e vão aí e dominam muitas vezes instituições de ensino superior pelo Brasil. Um dos grandes exemplos disso, não é o único, não é só no Ceará, mas um dos grandes exemplos é justamente o Ceará, especialmente a cidade de Sobral e alguns outros municípios. E a gente tem agora no Ministério da Educação o Camilo Santana. Se ele tiver a disposição, a coragem, ele vai ter que enfrentar muitos interesses, eu não tenho dúvida, mas se ele tiver a disposição de, quem sabe, tentar trazer para a esfera federal, para o governo federal ajudar escolas pelo Brasil inteiro, ajudar a trazer o que deu certo lá em Sobral,
eu acredito que a gente pode estar dando, sim, um passo muito importante na direção certa. Para um trabalho de médio e longo prazo, porque o próprio Ciro Gomes, durante a corrida eleitoral, já chamei a atenção para essa declaração aqui, ele falou, olha, muitas vezes você não tem o investimento correto, não estou falando de dinheiro só, na educação, porque não é um resultado, aí eu remeto o que você falou no seu primeiro comentário, para 4 anos. Então ele falou, olha, a educação do Ceará, que agora está servindo de exemplo para outros estados, claro que os cearenses podem fazer uma avaliação própria, se formar o seu próprio juízo, mas é um trabalho feito de 25 anos, que está surtindo efeito agora. Então, quando o Joel fala que vai enfrentar obstáculos e tal, é porque muitas vezes você tem ali interesses partidários se sobrepondo a um trabalho de médio e longo prazo. E é isso que a gente precisa, né? Pelo menos plantar a semente para que se possa germinar. No final dos anos 80, é com o Tasso Gereissati e depois com o Ciro. E aí cria-se uma cultura e aí multifacetada. Né? Não é só pela ideologia política, nada disso. É também com grandes núcleos de educação, com as grandes empresas que vão dar a possibilidade de um primeiro emprego. É também o Estado fomentando, mas também não intervindo dentro de novas ideias que possam vir a chegar. Porque é aquela história, o Estado é lento. O Estado precisa de legislação. O Estado não age como um empresário que pede para a secretária comprar borrachinha e ela compra. Não, a gente precisa licitar. A gente precisa de escrutínio público, precisa do Ministério Público fiscalizando. É um outro sistema, onde todo mundo, infelizmente, dos últimos governos, achou que, bom, vamos implementar agora uma nova ideologia. E achou que seria como lidar com a própria empresa ou com o próprio banco. Não é. O Estado é um ente complicado porque nós nos tornamos complicados graças a um tipo de subdesenvolvimento político que só tem um nascedor: subdesenvolvimento educacional. E é aquela história, o importante não é só ler, o importante é ler para poder interpretar. Sem interpretação, de que serve a leitura? Aí sim é só a decoreba. A interpretação é fundamental. Quais são os fatos? É um prazer ler Marx. É um prazer ler Trotsky, é um prazer ler Adam Smith e Scruton. É um prazer. A questão é, eu preciso ler para saber, interpretar e aí decidir qual é a linha com a qual eu concordo ou não. Isso nunca aconteceu no Brasil. Tem um detalhe... Obrigado, Thiago. Paulo, rapidamente, a gente precisa, já estourou todo... Ah, tá. Né? Então, é só um detalhezinho importante, porque Muito tem uma coisa que é o material didático, por exemplo, precisa ser revisto no Brasil. Porque ele faz o serviço sozinho. Ainda que o professor não seja comunista, ou seja o que for. Ele é tão ruim que faz o serviço sozinho. Obrigado, Paulo.